Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pencast. E hoje nós vamos conversar sobre a carreira de Tech Lead. E para falar sobre isso, a gente tem aqui o Gabriel Lima, que vai falar desde a formação, vai passar um pouquinho pela experiência que ele teve. A gente vai entender com ele como que é o dia a dia de um Tech Lead e principalmente o que mudou de quando ele era engenheiro de software para agora como Tech Lead. E para conversar sobre isso, nós temos aqui eu, Gabriel Rubens, falando diretamente de Portugal, Vinícius Pasco Antônio, o Pasco Adev falando da Alemanha, e o Gabriel Lima diretamente do Brasil. Então, bora lá? Então, Vinícius, como que tá? E aí, Rubens? E aí, Gabriel? Cara, satisfação falar com vocês aqui. A gente trabalhou junto, só que eu nunca perguntei sobre a sua carreira de Tech Lead, como que foi essa mudança, essa transição. E eu tô muito ansioso para bater esse papo com você. Boa, e tu, Gabriel Lima, como que tu tá? Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel Lima com vocês. Cara, obrigado, agradeço primeiramente por vocês terem me chamado aí. E a gente vai compartilhar um pouquinho hoje de como foi a carreira, então, brigadão pelo espaço. Por nada, chamamos aqui pro teu podcast e seja bem-vindo. Para começar, eu queria entender qual foi a tua carreira. Como que tu começou, desde o comecinho, né? Primeiro falar da formação, o que tu é formado e quais foram os teus primeiros trabalhos. Para mim vai ser fácil falar sobre isso, acho que todo desenvolvedor já está acostumado a começar essa historinha em qualquer entrevista, né? Mas acho que vou tentar falar de uma forma mais tranquila, bater um papo. Mas assim, essa história de desenvolvimento de sistemas, dessa área começou bem engraçada, assim, porque eu tenho um amigo meu de infância, assim, que a gente cresceu junto. E a gente estava trocando ideia um dia na rua, ele falou assim, cara, abriu uma vaga lá no Aristóteles, lá de um técnico lá, para informática, né, assim, né, abriu esse curso de informática e você podia fazer, cara, eu sei que você gosta de computador, tal, ele falou para mim, né, e o que era gostar de computador naquela época para mim? Era só chegar e... eu gostava do hardware, gostava de jogar joguinho, tava começando a internet, eu mesmo não tinha computador, só meu primo que tinha computador, gostava de jogar alguns joguinhos na web lá, mas me interessava muito por essa parte de hardware, né, era isso que eu curtia, cara, como é que funciona essa parada de memória RAM, abria o computador várias vezes, assim, com ele, assim, é isso que eu curtia saber mais, assim, né, e aí quando ele me falou isso, eu falei assim, cara, genial a ideia, eu vou lá, assim, para ver como é que é esse negócio. E eu realmente fui lá e fiz a matrícula, cara. Falei, vou começar esse curso técnico aqui. Eu tava no terceiro ano do ensino médio. Não, acho que eu tava no segundo ano do ensino médio. E quando eu fui lá, eu lembro como se fosse hoje, primeira aula de lógica de programação. O professor lá pegou o giz e começou a desenhar vários símbolos na lousa e falando assim, vamos montar essa lógica aqui. Ó, o programa é o seguinte, ele vai receber um dado, a gente vai ver se esse dado é tal coisa, se ele for, a gente faz tal coisa, se ele não for, faz tal coisa. Eu falei assim, pensando, né? O que tá acontecendo, né? Que é isso? Como é que é essa parada aí de realmente... Não tô entendendo. Cadê a aula de hardware? O que é isso, lógica? Literalmente eu não sabia o que era isso, né? Não sabia, não fazia a mínima ideia. Acho que até, sei lá, a nossa infância foi um pouco meio voltada não era tão normal o computador como é hoje, então não pensava tanto como é que um programa funcionava e tal. E aí quando eu tive essa primeira aula, que eu percebi que era sobre lógica de programação, eu falei, cara, totalmente diferente do que eu achei, né? Tinha ali as aulas também de hardware, mas a aula principal, assim, os assuntos eram mais sobre lógica de programação. A gente começou a aprender uma linguagem de programação, fazia muito pseudocódigo. Cara, comecei a amar aquilo. Falei, cara, gosto demais de pensar em como resolver esses problemas aí, de queimar um pouco a cabeça para pensar em resolver problemas. Então, comecei a curtir mesmo as aulas, sabe? Tá, mas desculpa, eu não entendi qual que foi o curso que tu começou mesmo? De um técnico de informática, lá no Aristóteles. Engraçado tu falar isso, porque a gente trabalhou junto no mesmo dia e eu também fiz esse curso. Então eu imagino pra você como deve ter sido. Eu também tive essa mesma impressão que você tinha. Eu pensava que um curso técnico de informática é pra montar computador, arrumar computador.
e chega lá, eles dão muito foco em análise, né? Em lógica de programação, fluxograma. Eu imagino que deve ter sido, apesar desse susto, deve ter sido muito bom para a tua formação, né? Porque uma coisa é você ir para a faculdade achando que computação é montar e desmontar programador, e outra coisa é você chegar já com essa bagagem toda, né? Deve ter te ajudado bastante. Justamente, bastante, assim, porque isso linka até com como eu entrei na faculdade. Porque quando eu entrei na faculdade, lá no meio do... acho que era 2010, se eu não me engano, quando eu tinha acabado o terceiro ano do ensino médio, prestei a FATEC e entrei na FATEC. Eu entrei já na faculdade, eu já tinha terminado meu técnico de informática e tinha começado um técnico de informática para web. Então, comecei a fazer os dois juntos ali, tanto a faculdade quanto o técnico para web. E eu lembro nas primeiras aulas da FATEC, que era a galera lá triturando a cabeça para, algoritmo e tal, e já tem outras matérias mais punk, tipo, já tem uma engenharia de software 1 lá, que já começa a explicar um pouquinho de SEO, e já começa... A arquitetura de software ou de sistemas, não lembro, que começava a falar um pouco mais de como era a máquina, CPU, o que cada um era responsável lá. Para mim, a lógica de programação, pelo menos, que era o mão na massa ali, né, que eu tinha aprendido no técnico, foi muito mais simples, cara. Ajudava a galera lá da FATEC, tipo, vamos fazer esse algoritmo aqui, de boa e tal. Porque já tava muito mais na cabeça, assim, sabe? Não precisei tanto gastar energia para aprender essa e mais as outras coisas que estava aprendendo ali no começo da faculdade, sabe? Isso que foi bom, Vinícius. Ajudou pra caramba, assim. E na tua época tinha uma rixa entre os cursos? Porque eu lembro que tinha quem fazia sistemas de programação web e o técnico no high-tech, eles tinham que meio uma rixa. Cara, tem um pouquinho, assim, mas acho que era mais a galera que curtia design, curtia essa outra parte do informática para web. E a galera que gostava mais de programação, né? Isso acho que seguiu a vida toda, tanto até a faculdade, depois nos trampos. Acho que nos trampos natural, né? Cada carreira segue por um lado, mas nas faculdades, nos técnicos, sempre tem aquela galera que gosta mais da parte de design, mais dessa parte voltada para web, front-end, mais voltada para back-end, né? Então, tinha muito isso. Pô, e daí tu já percebeu que tu gostava mais de um? Qual que tu... Quer dizer, eu suponho, né, que tu percebeu qual que tu gostava mais, back-end, front-end. Qual que foi tua escolha lá na época? Back-end, com certeza, cara. Acho que assim, começou de criança, né? Eu nunca tive vocação nenhuma para desenhar, nunca tive criatividade para isso. Então, acho que o back-end era o que eu curtia mais, assim, nesse sentido de resolver problemas, de estar mais voltado a tentar pensar qual era o melhor caminho para tal situação. Então, era isso que eu curtia mais. Legal. E aí, vamos passar então para o teu primeiro emprego, tá aí a formação. E eu queria saber, como que foi que tu arrumou o primeiro estágio ou primeira vaga, assim? Também era trabalhando com back-end? Se sim, qual linguagem? Acho que na minha primeira empresa foi um trabalho mais full stack, assim, né? Era mais normal ter esse tipo de perfis full stack naquela época. Hoje ainda existe bastante, mas naquela época acho que era mais natural isso. E eu lembro até que eu consegui esse primeiro emprego porque uma das aulas que eu tinha era sobre orientação de objetos na faculdade. E aí um professor meu, ele conhecia uma galera lá da empresa que eu trabalhei, que é o professor Vizini. E eu ia muito bem, assim, na matéria dele, assim, curtia pra caramba orientação de objetos, desde aquela época em Java ali, tipo, trocava uma ideia com ele, perguntava sobre as coisas. Ele falava, cara... Mano, tem uma empresa que eu conheço lá que o pessoal, assim, trabalha com Java e tal, eles curtem essa parada de orientação a objetos, eu acho que ia ser um emprego legal pra você, mano, você quer fazer um processo lá, tá? Aí eu falei, demorou, cara. Tava no último ano da faculdade, assim, nem precisei procurar, só apareceu esse aí, literalmente no último ano da faculdade, comecei a trabalhar nessa empresa, e aprendi, assim... muito sobre todo aquele começo, né? O que é web, servidor, client-server, o que é... Aí, como era full stack, aprendi muito sobre JavaScript também, sobre como melhorar a performance na página mesmo, né? Melhorando o código JavaScript, modularizando melhor. Então, assim, estudei um pouco de tudo. Estudei orientação a objeto, comecei a trabalhar com frameworks lá, entendendo quais os papéis do framework no MVC lá. Então, né? Acho que assim, foi bem legal nesse sentido, assim, sabe?
Legal. E agora vai ficar muito parecendo entrevista de emprego, mas eu queria que tu contasse pra gente qual que foi tua carreira. Então a gente passou pelo curso técnico, aí foi pra faculdade e agora tu tá no primeiro emprego, tá? Então o que aconteceu daí pra frente, antes de tu virar tech lead, é claro? Trabalhei nesse primeiro emprego com Java ali, entendi o que era Git, porque tem essa também, né? Além das coisas que você usa para programar, você tem que entender essas ferramentas que estão permeando ali o seu dia a dia. Então, Git, Tortoise, como resolver conflitos, como você guarda esses códigos lá, faz revisão dos códigos, teste unitário. Então, assim, nesse começo eu aprendi bastante sobre framework, sobre linguagem Java, mas então sabia só programar em Java. Já tinha programado um pouco em .NET ali, mas fui só na faculdade, nenhum código em produção de fato. Aprendi um pouco sobre testes unitários com JavaScript, como escrever módulos melhores. Naquela época o Bootstrap estava bem em alta, assim, o Bootstrap do Twitter, então usei ele como exemplo para começar a construir código JavaScript melhor. E isso foi bem assim, legal nessa primeira empresa. Depois que eu saí dessa primeira empresa, eu sou de Santos, né? Essa empresa fica em Santos. E quando eu saí dela, eu fui morar em Campinas, fui trabalhar em Campinas, numa empresa lá. E aí comecei a abrir mais os horizontes, né? Já tinha projetos diferentes, trabalhei em um projeto que já tinha Spring, aí comecei a usar pela primeira vez o Spring. Como é que a gente começa a aplicar design patterns agora que a gente está usando Spring? Aí a gente aplicou um pattern conhecido lá, que é o Command, e aí aplicamos para um caso lá específico o Command Pattern para resolver tal problema. Então, comecei a introduzir mais esse esquema de design patterns, de ver como que o Spring ajudava a vida naquela época lá. Não tinha ainda o Spring Boot tão eu não sei se existia já ou se a gente não usava. Eu acho que não tinha ele tão forte como é hoje. Mas a gente já usava a parte MVC do Spring e tudo mais. E comecei a mexer ainda com Java, a abrir mais os horizontes, a aplicar mais os design patterns. Fiz um curso também lá na Kaelon, que aí me ajudou bastante a abrir alguns horizontes assim, em relação à arquitetura Java, entender um pouco mais os contextos gerais. E trabalhei em um outro projeto também nessa empresa lá em Campinas, que também ajudou bastante, assim, deu bastante essa visão também. Era um projeto para banco, então ajudou bastante a colocar código com mais cuidado, criar testes unitários. Acho que foi bem legal também esse outro projeto lá dentro. É legal que tu falou de ter ido de sair de Santos para Campinas. Como que foi essa mudança? Porque eu imagino que não deve ter sido tão fácil. E pelo que você está falando, a tecnologia mudou bastante da empresa que você estava em Santos para a de Campinas. Eu acho que os desafios eram outros. Como que você conciliava para se preparar para esse salto na carreira? E se foi uma coisa que aconteceu naturalmente para você ou teve que investir bastante tempo para isso? Acho que foram alguns problemas ao mesmo tempo lá, que quando eu fui de Santos para lá, fui morar sozinho lá. E acho que tem um ponto de morar sozinho que ajuda você a ter bastante tempo para estudar. Então, assim, eu resolvi essa parte de ter tecnologias novas ali dessa forma, sabe? Estudando ali no meu tempo livre, cara, vendo design patterns, aproveitando para ler livros que eu achava importante. Li um livro do design patterns da Casa do Código, né? Que eles têm um livro bem legal. Eles recomendaram no curso de arquitetura, a gente fez junto, inclusive, esse curso. E acho que eu lembro que eles recomendaram. Não sei se a gente ganhou ou não na Kaelon, mas eu lembro desse livro. E foi bem interessante ler o livro. E ele aplicava para Java, nos exemplos que ele dava, mas você entendia a essência do design pattern em si, né? Então, eu aproveitei para entender um pouco mais desses conceitos. Tipo, a parte boa era essa, né? Mas a parte ruim era, tô numa cidade, morando sozinho lá, ia todo final de semana eu voltava para Santos. Mas dava um pouco daquela saudade de estar mais perto da família, perto da namorada. Então, tinha um pouco disso de... Tipo, beleza, tô aqui, tô aprendendo pra caramba, tô numa empresa diferente, mas dava um pouco de saudade, sabe? Cara, eu não vou trabalhar em Santos mesmo, mais perto e tal. Ficava meio dividido nesse sentido, sabe? E o Rubens falou que você pegou esse livro no curso da Kaelon. Assim, eu posso falar porque a gente trabalhou junto e é informação privilegiada, mas você conheceu a empresa que você migrou em um evento, né? Se eu não me engano, foi na QCon, você começou a ver outras empresas. Como você acha que esses eventos que você participava
influenciaram para você se tornar um engenheiro melhor, um engenheiro de software melhor? Influencia bastante. Acho que principalmente na parte do network, assim mesmo, como você falou, cara. Depois dessa empresa que eu trabalhei em Campinas, eu acabei trabalhando numa empresa lá em São Paulo que tinha muita gente que dava aula lá da Kaelon e trabalhava nessa empresa. Então, assim, mais uma vez reforçando, né, a importância do network, do quanto você está nesses eventos, trocando ideia, compartilhando de problemas que você teve que passar e qual a solução e tudo mais. Acho que acaba ajudando muito em questão de carreira também, né? De você, às vezes, achar uma empresa que você mais se identifica, porque a pessoa também está trabalhando lá. Você fala, caramba, vocês resolvem dessa forma, acho que eu também resolveria e tal. E eu acabei me encaixando, assim, ideias muito nesse sentido, né? Boa, e o que tu usou lá de tecnologia? Porque tu falou um pouco sobre o processo de mudança e tu falou também sobre os desafios, o que tu aprendeu novo, mas o que tu usava lá? Do que eram os projetos, além do framework que tu falou do Spring, mas o que era o projeto em si? Os dois projetos que eu trabalhei nessa empresa lá foram bem diferentes, assim, mas de tecnologia não teve tanta diferença, sabe? Quanto para essa empresa de São Paulo que eu comentei lá. Essa empresa de São Paulo, acho que sim, teve bastante tecnologias diferentes. Eu acho que essa de Campinas, as tecnologias, assim, era mais voltado para Java mesmo, a gente tinha bastante coisa em Java lá, acho que de linguagem de programação foi só Java. E realmente teve essa mudança de eu ter começado a ter esse contato com Spring, que eu não tinha antes, e um pouco mais contato com testes unitários, rodar alguns testes de integração para você conseguir cobrir melhor. Foi bem interessante que nessa empresa em Campinas, no segundo projeto, a gente também teve teve alguns problemas assim que a galera acabou passando, de não conseguir lidar com algumas features lá, e eu comecei a perceber que o time era bem júnior em algumas coisas mais técnicas. Então eu acabei meio que tomando a responsa lá de falar, cara, vamos montar alguns tech talks, vamos montar alguns grupos aqui de estudos. E acabei, sem querer, virando um líder técnico, assim, no time, assim. Não foi nada formal, mas depois disso o gerente começou a me chamar para ir a algumas reuniões e tipo, mastigar o problema e tentar levar para o time de um jeito um pouco mais fácil. Então, comecei a perceber que ele estava entendendo que eu estava como um líder técnico, assim, dentro daquele time, né? Um líder técnico informal, mas um líder técnico, ele ajudando nas coisas que estavam precisando ser feitas, assim. Como que eram esses tech talks? Vocês faziam apresentação? Era um dojo? Como que funcionava? A gente fez bastante dojo, cara, fizemos alguns tech talkzinhos mesmo, tipo lighting talks, assim, só 15 minutos, sabe? Explicando algum conceito lá, como que a gente faz teste unitário aqui, qual seria uma boa prática. Então, assim, sabe, ajudou bastante a gente ter alguma visão melhor de quais seriam os desafios técnicos, sabe? Boa, e depois tu saiu, né? Se eu não me engano, tu passou por mais uma empresa depois dessa. Sim, foi essa empresa em São Paulo que eu trabalhei lá, e aí acho que essa empresa teve bastante diferença, assim, em relação à tecnologia. Aí eu comecei a trabalhar com Java ainda, mas programei lá em Ruby on Rails, programei lá em Scala. Foi a primeira vez que eu vi sobre Kubernetes lá e comecei a usar esse provisionamento assim, de containers nos pods e tal. Comecei a entender mais o que era esse conceito, como isso ajudava nos deploys. Então, abriu um pouco mais o leque. Acho que nessa outra empresa abriu um pouco mais o leque em questão de tecnologias, assim. Como eu falei, como era um time que muita gente trabalhava na Kaelon, cara, a galera estava muito acostumada a ensinar, né? Literalmente explicar as coisas que estavam ali precisando melhorar sobre tecnologia. Então, isso ajudou bastante, assim, né? A gente aprender os conceitos, talvez usar ferramentas ali, dissipar conhecimento de uma forma melhor, né? Tipo, tinha Tech Talk toda semana, já fixo dentro da empresa, a gente montava grupos de estudos, todos os times montavam grupos de estudos, assim, dependendo da tecnologia que queria usar. Então, isso foi bem legal. Assim, também eu comecei a aprender um pouco sobre Elasticsearch nessa empresa também, então já entendi um pouco mais sobre NoSQL, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com NoSQL. Deu um aspecto bem legal, assim, em questão de tecnologia, sabe? Que irado, estando nesse ambiente que todo mundo quer aprender,
todo mundo está evoluindo. Pelo que eu percebi, você se desenvolveu tanto na parte de hard skills, né, que você teve bastante coisa técnica que aprendeu, e também essa parte de soft skills, que é muito importante para poder ensinar, ter paciência, né? Confesso, cara, que soft skill ainda não era uma coisa que eu me preocupava muito, assim, sabe? Ainda era mais hard skill, assim, sabe? Tipo, eu sempre fui muito mais focado, acho que veio disso que eu tava falando pra vocês lá no começo, que era, como eu era uma pessoa muito técnica, assim, eu acho que os dois são técnicos, né? Mas se pensar em back-end e front-end, é capaz do back-end ter mais essa cabeça técnica ainda do que o front-end, tipo, de ser mais quadrado ali para algumas coisas, né? Tipo, não funciona desse jeito, acabou, sabe? Então, foi uma coisa assim que eu precisei mudar com o tempo. E eu acho que eu pensava mais hard skill, tipo, cara, e essa solução aí é a perfeita para esse cenário e tal? Era mais xiita nesse sentido, assim, né? Então, ficava meio, cara, deixa eu pensar se a melhor é a ferramenta mais perfeita do mundo para esse cenário, sabe? Tinha um pouco dessa, assim, nessa época. Tem uma dúvida, porque tu comentou que teve bastante coisa nova, né? Tu começou, não só bastante coisa nova, mas muita gente boa na empresa disposta a ajudar. Além disso, dos grupos de estudo que tinha na empresa, o que mais tu fazia para aprender? Porque quando tu chega num lugar e tem várias tecnologias, no começo dá um pouco de ansiedade, né? E até mesmo quando tem muita gente boa, tu fica assim, caramba, como que eu vou acompanhar esses caras? E qual que foi a tua estratégia para chegar no mesmo nível, ou pelo menos para evoluir o suficiente para trabalhar nessa empresa? Cara, acho que essa foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a síndrome do impostor. E aí, quando eu ouvi falar sobre isso lá, eu peguei e falei assim, cara, eu acho que é isso que eu tô sentindo, hein, cara. Porque realmente, imagina, num contexto onde você vê muitos professores lá, você vê muita qualidade técnica, né, esbanjando, assim, né? Então, assim, falei, putz, e se eles sacarem que eu não sou tão bom assim, né? Então, assim, surgiu um pouco desse sentimento e acho que a resposta rápida pra isso cara, preciso estudar, né? Então, tipo, mas é isso que eu falei até no começo sobre essa empresa. Era uma empresa que impulsionava tanto o aprendizado que o próprio dia a dia da empresa já não me deixaria ficar para trás em estudos, assim, sabe? Pra você ter noção, tinha um grupo de estudos ali específico do meu time, tinha Tech Talks que eram para a empresa toda, para o time de engenharia toda, ali para todo mundo de tech, né, ouvir sobre aquele tema uma vez por semana. E tinha também o que a gente chamava lá de Hack Day, que era uma vez por sprint, a gente fazia um dia para a gente estudar ou fazer alguma POC ou pensar em alguma feature nova do zero. Então, você podia usar lá, eu lembro que eu aprendi Spring 5 lá, que já vinha com alguns conceitos React, sabe? Então, pensando em linguagem funcional, React Programming. Então, comecei a falar, peguei um Hack Day para fazer isso, sabe? Assim, então, isso que foi bem legal, sabe? Lá no Elo7 a gente tinha bastante disso, assim, de ter esse dia a dia voltado pro aprendizado, sabe? Não, legal. Eu lembro que quando tu estava na Elo7, tu falava bastante, porque tu estava bem empolgado, falava que não ia sair de lá tão cedo, etc. Então eu lembro dessa época, porque a gente pegava ônibus junto algumas vezes, né? Mas legal, e a Elo7 foi a última empresa que tu trabalhou como engenheiro de software? Ou tu teve mais alguma depois disso? Eu trabalhei ainda no PagSeguro como engenheiro de software, que também foi uma coisa bem diferente, assim, porque lidava com volume de dados, assim, absurdamente maior que do Elo7, assim. Chegava, em alguns dias, chegava a 10 milhões de registros lá, de transações por dia, por exemplo. E eu trabalhava num time que tinha que consolidar esses dados por mês e gerar insumos que eram fiscais, jurídicos lá. Então, tinha esse ponto, assim, que foi bem distante do Elo7, que talvez não tinha tanto desse desafio lá, que era sobre volume, né? Tanto que a gente usou Spark lá no PagSeguro para lidar com esse MapReduce, com clusterizar processamentos e depois fazer o map disso, o reduce disso. Foi uma experiência bem diferente, assim, achei bem legal, assim, cara. Foi a primeira empresa que eu tive que eu entrei num projeto para trabalhar especificamente sobre isso, então acho que foi
foi bem interessante, assim. Tu comentou desses desafios e até da síndrome do impostor. Com tanta coisa que você tinha que aprender e tantos desafios técnicos, algum momento tu chegou a ter um burnout ou se sentir muito estressado ou sentir que tinha muita coisa para fazer e precisou de um tempo? Como que conseguiu conciliar a sua qualidade de vida, né, com o trabalho? Cara, esse é um assunto legal, viu, Vinícius? Porque eu acho que tem uma diferença grande entre você ter um dia a dia preenchido, assim, um dia a dia corrido ali, aprendendo coisas novas, e ter um dia a dia corrido porque você só tá apagando incêndios, fazendo coisas chatas. Eu acho que a gente fala que o trabalho do desenvolvedor é às vezes chato e às vezes legal, acho que como o trabalho de todos. Não é sempre que você trabalha com linguagens novas, features novas e tal. Mas se você só fica fritando pastel, apagando incêndio, cara, começa a ficar chato. Agora, eu acho que eu não passei por esse burnout, por essa fase, assim, porque por mais que fosse uma coisa que preenchia a sua cabeça, era uma coisa positiva, assim, sabe? Óbvio que a síndrome do impostor é uma coisa que se você deixa ela te tomar, ela pode ser bem negativa, assim. Mas eu acho que, graças a Deus, eu consegui lidar bem com isso e transformar isso em um dia a dia, assim, mais preenchido, mas de uma forma que, putz, eu estava sempre pensando em coisas que eu podia aprender e tal, mas de uma maneira super saudável, sabe? Não tinha nada corrido em, cara, não, precisamos ficar depois do horário, tipo... Cara, das 8 às 5, estava preenchido com coisas ali legais e chatas, mas que o ambiente era legal, então você estava sempre aprendendo, algumas coisas chatas tinha que fazer, não tinha jeito, mas o ambiente, assim, diz muito a respeito, sabe? Ele fala bastante na empresa que você trabalha. Só dar Tem uma coisa que é interessante que o Vinícius perguntou da síndrome do impostor e tu comentou, né? Eu tava lendo um livro agora, o Thinking Again, o Adam Grant comenta um pouco sobre isso, que na maioria das vezes a gente pensa que a síndrome do impostor é ruim, mas é claro, existe a doença e isso é ruim. Tu precisa conversar com o psicólogo, sei lá, fazer terapia, porque senão tu vai ter problemas graves, né? Mas, normalmente, a síndrome do impostor te ajuda a evoluir, sabe? Se tu consegue tratar isso da forma certa, tu sente aquela pressão de que eu preciso aprender mais. O pessoal sabe mais que eu, o ambiente exige mais. Mas ela acaba sendo melhor do que, ao contrário, aquela Dan Kruger effect, sabe? Né? Que tu acha que é o cara que não sabe nada e acha que sabe muito, sabe? Então, a síndrome do impostor de forma controlada e moderada, ela te mantém em pé no chão e colocando meta pra tu evoluir. Então, acho que tu conseguiu lidar com isso dessa forma, né? Então, isso é interessante até falar, porque nem sempre a síndrome do impostor ela é uma coisa negativa. Tudo com moderação acaba ajudando a gente. Muito legal, Rubens, tu comentar desse livro, eu até tô lendo também. E ele fala que a síndrome do impostor, geralmente, por mais que a gente tenha essa falsa impressão, acontece com quem não é acomodado e quem quer evoluir, porque a pessoa se cobra bastante. É lógico que tem a doença, como tu falou. E para essas pessoas que querem evoluir, você com a tua experiência, que conselhos você daria? Se você pudesse falar com o Gabriel Lima lá em Santos ainda, que dicas você daria para ele para se tornar um engenheiro melhor, um engenheiro de software melhor e crescer mais? Não seja tão xiita, escute mais os outros. Ouvir a opinião dos outros é fundamental. Pense no problema, pense em coletivo no problema. Acho que isso vai ajudar bastante você a resolver problemas mais rápido. E acho que curta o momento, curta a sua família. Porque isso vai te ajudar a resolver problemas mais rápido também. Vai te ajudar a curtir mais o seu emprego. Acho que é a dica de ouro para qualquer trampo, para qualquer profissão, né? Então eu queria saber o que mudou na tua vida quando tu virou Tech Lead? Qual que foi o primeiro choque, assim, que tu sentiu de diferença do teu trabalho como engenheiro de software? Eu acho que tem alguns pontos onde a gente pensa, como é que deve ser a vida de um Tech Lead, né? E acho que, primeiramente, você pensa, cara, um cara que lidera o time, ele toma as decisões técnicas, ele é um deus dentro do time, todo mundo respeita, todo mundo considera o que ele fala, e ele é o que decide o roadmap, e assim, ele dá a palavra final, tem que ser a pessoa que mais sabe
tecnicamente no time. E é isso. O que na realidade é um pouco diferente disso, né? Eu acho que às vezes as pessoas não te respeitam como tech lead, potencialmente uma pessoa que também é tech lead de um outro time não releva muito o que você fala, porque ela pode achar que você está querendo ofuscar o time dela. Seu gestor nem sempre te dá o acompanhamento que você precisa ou te ajuda a resolver as coisas da maneira certa e acaba te deixando na mão às vezes. Eu acho que você não tem que dar a palavra final sempre, pelo contrário, você tem que ser muito mais coletivo e fazer o time pensar, e acho que esse é a maior dificuldade ali em você ser tech lead, que é você levar o time a pensar sem você propriamente dar a solução, né? Então acho que isso que eu acho que é a diferença entre como a pessoa acha que é ser um tech lead e como é de verdade, né? Porque é uma pessoa que literalmente tá tendo aquela visão macro do projeto, então você tem aqueles dois extremos, que é aquela pessoa que só coda, que fica ali o tempo todo vivendo como sênior do time, um tech lead que não se preocupa com a visão macro do projeto, mas você também não pode ser aquela pessoa que está super distante do código, não faz ideia quais são as soluções técnicas que seu time está tomando, e só é um gerente que de tempos em tempos vai ver ali se está tudo ok, né? Nossa, eu mesmo tinha uma impressão totalmente diferente, Gabriel, do que é o tech lead. Pelo que tu tá falando, não sei se é mais importante ou tão importante quanto, mas os soft skills, né? Saber lidar com as pessoas, saber deixar a vaidade de lado. E tem como você treinar isso? Como que faz? Porque a sua carreira inteira você estudou e trabalhou nesse seu lado de hard skills. Como que foi essa... Migrou pra tech lead, viu que não era bem o que tu achava, que tem que ter muito mais jogo de cintura, muito mais trabalhar com pessoas. Como que você fez pra se adaptar e continuar, né? Foi bem difícil, assim, porque, como eu falei, eu estava muito preparado para a parte hard skill, mas para a parte soft skill, talvez não tanto. As pessoas diziam para mim que, cara, você lida bem com pessoas, você consegue se comunicar bem, mas teve um momento que eu percebi que aquilo não era suficiente, sabe? Que só escutar ou só me comunicar bem não era suficiente. Pelo contrário, às vezes me comunicar demais poderia ser o problema. Eu ouvi há pouco tempo uma frase de alguém que estava falando o seguinte: olha, o líder, aquela pessoa que está à frente de alguma coisa, ele deve ser o último a dar opinião. Ele deve ser o último a comentar qual é a solução que ele acha que será correta. Ele deve primeiro escutar as pessoas, ver qual seria a melhor abordagem na visão das pessoas que estão no seu time. E então você coloca a sua opinião, expõe o que você está achando. Então, acho que, assim, respondendo a sua pergunta, Vinícius, foi bem difícil, mas eu acho que a forma de aprender isso existem treinamentos e cursos que ao longo do tempo eu fui fazendo, às vezes internos mesmo das empresas, que eles são muito importantes serem feitos. Abrem um pouco mais a sua visão no sentido de dessas dicas, né, que eu comentei agora, se você escutar e comentar por último qual seria a sua solução, mas eu acredito que a maioria da experiência eu fui ganhando com o tempo, assim, né? E ainda preciso ganhar muito ainda, porque o tempo é que vai te ensinando e vai te mostrando, por exemplo, quando o seu primeiro projeto que você imaginava entregar em 1 mês demora 4 e você não sabe explicar o porquê, que você tinha tudo tão certo na sua cabeça, a tecnologia tava tudo mapeada, tava tudo certo, todos os requisitos. O que aconteceu? Demorou 4, né? A primeira impressão que você tem quando você vira tech lead, fala, cara, isso aqui vai ser muito fácil, mano. É de boa, porque eu manjo demais essa tecnologia, eu vou mandar benzão, a galera do time tá bem, cara, o pessoal tudo saudável aí e tal, mas na prática as pessoas têm problemas, você tem que lidar com esses problemas, muitas vezes, saber direcionar, ter essa visão macro de tecnologia, por mais que você ache que tá fácil, vão surgir problemas também, até para aquelas tecnologias que estão mais ali óbvias para você. Então, não considerar nada óbvio é muito importante também, sabe? É sempre você... Eu aprendi a ser um pouco mais pessimista do que eu sou, eu era muito otimista, e isso também atrapalha na vida de tech lead. Acho que ser pessimista é fundamental, assim, para você ser mais pé no chão e não expor tanto o seu time, né? Acho que principalmente isso. Então, às vezes você é super otimista, o time tá ali sofrendo, se matando para entregar uma coisa
que você se comprometeu, que você falou que o time era capaz, mas você não parou para olhar se o time realmente está confortável com aquilo, né? Então, você tem que também diz respeito a isso, você entender o que o time está confortável e propor algo pensando no seu time. Uma curiosidade, tu queria ser tech lead ou a coisa aconteceu? Tu chegou uma hora e tu foi promovido? Pensava em ser, mas acho que não era a minha primeira opção. A minha primeira opção era seguir uma carreira mais técnica e só, assim, sabe, virar um guru técnico ali, e era isso. Eu acho que meio que aconteceu, e aí... E esse é outro aspecto engraçado também, né? Que todo engenheiro, em algum momento, é empurrado para ser tech lead, né? Chega na senioridade ali, chega no level de sênior que as pessoas, tipo, empurram. Não, você tem que ser tech lead agora, né? E eu tô lendo um livro muito legal que se chama The Manager's Path, que fala sobre essa carreira de tech lead. Eu indico bastante para quem quer entender mais sobre a vida de um tech lead. Ele trata outros aspectos, né, não só do tech lead, mas de gerenciar um projeto e pessoas de uma maneira mais geral. Mas ela fala muito sobre isso, né, sobre como as pessoas são empurradas para virarem isso, e nem sempre elas têm essa vocação para isso, né. No meu caso, eu vejo que eu também fui meio que empurrado para isso, mas eu acabei gostando muito desse perfil, né, dessa maneira de liderar projetos também ali, de ajudar a tomar as decisões técnicas, mas ter essa visão das pessoas, ter essa visão macro do projeto, ajudar a decidir para onde a gente vai se dar menos mal ali, de tomar certos caminhos. Aí. Muito bom e boa recomendação pro pessoal aí, ó, The Manager's Path, quem tem interesse. E eu queria te perguntar uma coisa, se, por exemplo, se você fosse fazer agora um vídeo pro YouTube, um dia na vida de um tech lead, como que seria? Como que é o seu dia, um dia típico para você? É um dia, assim, com um pouco de código, indispensável, assim, acho que um líder que fica longe do código, fica longe das soluções, não consegue ajudar o time a tomar as decisões certas, ajudar a direcionar o time ou pensar no roadmap. Então, acho que meu dia a dia envolve um pouco de código, revisar PRs, trocar ideia com o time sobre soluções ali, bem na trincheira mesmo. É algo que eu sempre coloquei que eu gostaria de fazer, assim, independente do nível. Talvez em algum momento eu pare um pouco mais de ficar tão próximo assim, do código, mas eu sempre quero estar perto das soluções. Mas o meu dia a dia envolve isso, estar um pouco de código, trocar ideia sobre soluções, ler e-mails, ler os Slacks de assuntos que estão on trend. Isso é super importante, faz parte do dia a dia de um tech lead. É você ver quais os assuntos que estão surgindo para você no momento, que identificar essas tartarugas, né, como diria um amigo meu, essas tartarugas que vão embora e vão fugindo ali, você identificar elas já antes delas virarem problemas maiores, é importante também. Principalmente na empresa que estou trabalhando hoje, que tem um aspecto muito grande de volumes aqui dentro do Brasil, ele é super necessário que você olhe as threads que estão rolando em paralelo ali, né, então dependendo do assunto que você tá, se é mais core ali, muitas pessoas vão acabar fazendo coisas que te impactam, então acho que tá super envolvido também você tá atualizado com o que tá rolando assim, nas threads do seu Slack, nas threads do seu e-mail, isso é importante demais. Acho que eu diria que o dia a dia é um pouco desses dois, e também uma parte principal, que são pessoas, então trocar ideia com as pessoas, conversar com elas, sobre o que está indo bem, o que está indo mal, feedback instantâneo, mesmo que você tenha seus compromissos, estar ali, tentar estar mais próximo possível para você conversar caso elas precisem, caso elas tenham necessidade de conversar sobre alguma coisa que está indo mal, de que elas não querem esperar até o próximo ano para falar, e eu aconselho bastante elas a fazerem isso mesmo. Cara, não espera o próximo ano para você falar o que está indo mal no seu dia a dia, assim, então acho que envolve um pouquinho de todas essas pontas aí que eu comentei, sabe? E se tu tivesse que... Porque tu falou bastante coisa diferente aí. Se tu tivesse que pensar assim, bem alto nível, porque não dá pra tu quantificar exatamente. Tu falou de gestão de pessoas e a codificação.
Como que tu acha que tu divide essas três coisas? Quanto por cento? O que tem um peso maior e menor aí nessa lista? Acho que depende muito da estrutura da empresa, tá? Algumas startups, elas, por questão de custo, acabam aproximando mais os níveis gerenciais, diretoria, à trincheira ali. Eu acho isso super necessário, você não criar estruturas a mais. Mas conforme você vai tendo uma estrutura maior na empresa, é comum que você tenha outros cargos que vão olhar para aspectos mais gerais, né? Então, eu acredito que essa porcentagem do coding, assim, ela depende muito dessa estrutura da empresa. Eu diria que no momento que eu estou hoje, acho que uns 30% do meu tempo é relacionado a coding e 70% divididos entre ainda soluções técnicas ali, mas outros aspectos envolvendo RFCs, soluções técnicas que vão decidir coisas lá do futuro até, mais plataforma, e a parte também de gestão de pessoas, né? E tu falou que às vezes você trabalha em partes core do sistema e o trabalho de outras pessoas te afetam. Isso já foi problema para você alguma vez? Já teve que resolver conflito com outros times? Como que geralmente você lida com essas situações? Muitas vezes. Demais. Acho que isso acontece, assim, a cada segundo, né? Sempre algum time que tenta fazer alguma coisa que vai impactar no seu trabalho ali, que vai envolver coisas que você decidiu há uma semana atrás. Assim, hoje eu vejo a importância de algumas coisas e acho que isso, mais uma vez, depende muito do tamanho da empresa. Acho que startups, eles tentam bastante, assim, não criar documentos a mais, sabe? Acho que aproximar mais as pessoas e tentar não burocratizar tanto as coisas. Mas conforme você vai entrando em empresas um pouco maiores, isso acaba sendo um pouco mais inevitável. E acho que é saudável fazer esse tipo de coisa, mas você deve pensar em como fazer isso de uma maneira mais tranquila para todos. Eu acho que fazer isso de uma forma mais incremental, você expor alguns documentos lá que você saiba que outras pessoas vão ler, que podem impactar seu trabalho. Então, acho que a forma como eu resolvo isso é tentar expor ao máximo em que passo você está, qual o status das coisas que você está fazendo, para as pessoas entenderem que ponto você está, aonde elas podem machucar ali você, o ponto que mais dói ali no seu time, como elas podem fazer isso acontecer e como elas podem evitar isso. Então, você vai aprendendo que, assim, infelizmente ou não, né, tem burocratizar um pouco, colocar algumas coisinhas ali, um certo controle na sua volta para você conseguir se comunicar melhor com os times ali. Então, acho que o Slack ajuda bastante, ou qualquer outra ferramenta de comunicação que você consiga organizar lá os assuntos e expor como você quer falar a eles. Acho que isso também ajuda bastante você a se blindar um pouco disso que você comentou, Vinícius. Eu queria puxar, porque tu falou... O Vinícius fez uma pergunta interessante que é sobre o conflito, porque também é o que eu tava curioso. Só que eu queria ir mais a fundo aqui. Qual que é o conflito mais difícil que tu já teve que resolver? Aquele que tu falou assim, caramba, por que eu fui virar tech lead, sabe? Cara, eu acho que... Não quero te comprometer, então... Pensa bem aí. Não, eu acho que assim, tem dois aspectos de problemas grandes. Acho que um é com pessoas, isso é bem assim, bem difícil. Eu já passei por alguns problemas de tipo, cara, da pessoa, sei lá, ou ter alguma crise de burnout mesmo nesse sentido, alguns problemas mais pessoais, assim, alguns conflitos que você teve que resolver com pessoas mesmo, sabe, de pensar, cara, sei lá, a gente tá num momento aqui de on-call, aqui, tentando ficar plantonista, a pessoa teve algum problema ou algum desentendimento com outra pessoa. Acho que você, querendo ou não, tem que mediar um pouco desses conflitos, assim, sabe? Que se você fosse só no time, você ia embora ali e falar, deixa eles se resolverem aí. Acho que você tem que mediar um pouco essas coisas. E acho que, assim, outros conflitos mais tensos, eu acho que foi muito de time com time, assim, sabe? De tipo, tal pessoa... É muito complicado, assim, quando você tem alguma pessoa que não tem essa mentalidade colaborativa. Ela não pensa em responsabilidade, ela pensa em culpa, né? Não tem responsabilidade entre as pessoas. Não, eu quero culpar aquela pessoa. Eu quero, deu tal coisa errada e eu tô culpando. Cara, culpa tu isso aí.
isso aí tá errado porque tal pessoa fez isso. Assim, medir essas palavras é mais difícil, assim, quando você escuta elas também numa reunião que você tá mediando ali, é super complicado também, você às vezes tem que até remediar alguém que falou, sabe? Acho que esses são os conflitos mais difíceis, assim, de lidar, que você acaba falando, não, calma aí, não é sobre culpa, gente, é sobre responsabilidade, vamos tentar colocar mais as palavras aí de uma maneira melhor, para todo mundo se ajudar, voltar sempre a colocar a colaboração em primeiro lugar, assim, né? Boa, é porque às vezes eu acho que sou muito empático com isso, às vezes o pessoal perde de... Esquece que qual o problema que a gente quer resolver, né? E mais do que quem a gente quer culpar. Acho que claro que às vezes a gente precisa entender quem errou pra poder consertar, falar com a pessoa, mas primeiro corrige, né? Normalmente o problema, depois a gente tenta achar. Só comentar que os dois Gabriéis, né? Vocês trabalham com essa parte de gestão. E para quem é desenvolvedor, às vezes pode parecer que vocês são o vilão, a empresa que quer só cobrar, mas na verdade vocês querem o melhor pro projeto, né, pro time. E você estando nessa parte de tech lead, o Gabriel nessa parte de gerenciamento também tem uma visão melhor, né? Tem alguns anos isso já que eu vi uma apresentação do Patrick Kua, espero estar falando corretamente o nome dele, e na apresentação ele trazia alguns pontos que ele dizia assim, coisas que eu queria saber quando eu virei um tech lead, né? São coisas que ele errou, que ele pensa assim, se alguém tivesse me contado isso, minha vida teria sido mais fácil, né? Eu vou passar por esses 5 pontos e aí eu queria que tu comentasse se tu se identifica, se tu já caiu nesse erro e se tu aprendeu com ele, né? E aí, o primeiro tu até comentou que ele fala que é codar o tempo todo, sabe? Tu vira tech lead e tu esquece que tua função mudou. E ele até comenta assim, pra mim, codar era seguro, era safe ali, eu não tinha que ficar lidando com as pessoas, sabe? Então eu já sabia o que fazer, então codar era um refúgio. Tu também teve esse problema? Acho que isso é muito natural, por justamente aquele problema que eu comentei, que é que as pessoas elas são empurradas para esse cargo. Então, acho que se elas se sentem seguras em codar, ou elas vão acabar se adaptando à carreira de tech lead, se elas gostarem, ou elas não têm que fazer aquilo, né? Elas têm que ficar seguras em codar e continuar seguras em codar. Então, acho que eu vejo a importância de ter uma carreira em Y ali mesmo, que consiga prover para a pessoa trabalhar numa área mais técnica mesmo, como um principal, como um staff manager ali mesmo, e que consiga trilhar só esse caminho técnico, né? Eu com certeza passei por esse problema também, porque em algum momento eu pensei, cara, calma aí, eu não vou codar mais, assim, vou ter que codar bem menos, porque se eu ficar super perto do código, mas parar de prestar atenção nas coisas que podem impactar o time lá na frente, eu tô deixando de fazer uma parte do meu trabalho, né? Então acho que sim, impactou bastante. Legal, essa parece ser a mais simples mesmo, assim, porque tu tá acostumado, né? Não é nem maldade assim, é que tu já vai estar acostumado. E a próxima que ele fala é tomar todas as decisões técnicas. Tu virou tech lead e aí tu acha que agora... Ele fala assim que ele passou muito ao extremo. O Patrick, ele foi muito extremo em várias coisas. E esse é outro exemplo de que ele começou a tomar todos os desafios. E ele até conta que isso frustrava um pouco o time, porque pegava desafios, pegava todo código divertido pra programar e não ficava nada pro time. Tu já também viu isso acontecer? Cara, demais. Eu confesso que, pra mim, é a minha maior dificuldade até hoje, cara. Não pegar o código mais divertido pra eu fazer, mas tomar as decisões técnicas, assim, já sair dando a opinião em primeiro lugar. Pra mim, uma das coisas que eu mais preciso continuar tratando, assim, sabe? Como eu falei, eu, por exemplo, uso muito essa técnica de deixar as pessoas darem opinião e depois eu dar opinião. Então, pra mim é a coisa mais difícil. Eu acho que é super importante você entender qual a opinião do time, perguntar pra eles, falando, cara, qual que vocês acham que é a opinião técnica de vocês sobre isso? Você expor a sua e vocês debaterem os argumentos, ter as contrapartidas de cada um dos pontos, né? Acho que assim, de fazer o código mais divertido, acho que acontece bastante mesmo. Acho que tem aqueles tech leads mais egoístas, assim, né? Falando, não, deixa eu fazer o código mais legal aqui, só eu. Mas eu sempre tentei também dividir bastante isso. Acho que num contexto onde você tem um time bom com você ali, brilhante, você se sente seguro para passar as coisas que eles se sentem seguros para fazer, né? E se eles não estão seguros para fazer,
você também é responsável por ajudar eles a dar um caminho ali, né? A pensar junto com eles, a dar um caminho para eles se sentirem seguros para fazer aquilo. Legal. Eu vou então passar para a próxima, que também é o extremo disso, que é... Ele diz que por um tempo delegava tudo pro time, sabe? E não cuidava. Então, o time faz sozinho, o time se vira e esquecia de cuidar. Existe muito isso, cara. Eu diria que até é mais normal isso acontecer no meio dos tech leads, assim. Que é aquela pessoa que quer se envolver pouco com os problemas e muitas vezes ela não sabe muito bem como resolver. Ela tá muito, muito atrasada nos estudos técnicos, acabou perdendo um pouco o ritmo de como estudar as coisas novas. E eu acho que essa pessoa ela acaba ficando um pouco mais... tendo um pouco mais de dificuldades em estimar junto com o time, em propor roadmaps um pouco mais flexíveis quando alguém de produto, alguém de cima tá tentando te levar a fazer uma coisa mais agressiva. Quando você tem esse controle de quais são os problemas técnicos, quando você está mais próximo da trincheira ali, né, como eu falo, acho que fica mais fácil de você ajudar nisso, né? Aí eu vou passar aqui para as últimas, eu vou juntar as duas, porque tem mais duas, que é... Primeiro que ele fala assim, tu começa a achar que cuidar das pessoas é problema de outra pessoa, né? Que tu esquece que tu tem que tomar conta de como as pessoas se comunicam, qual que é o relacionamento entre elas, entender qual que é o humor das pessoas, porque por mais que tu não é um psicólogo, vamos dizer assim, sabe lidar com isso, tu vai sempre potencializar, né, a tua própria equipe. E aí também, na mesma linha, uma outra é que ele fala que ele achava que o time ia resolver todos os conflitos sozinhos, entre eles mesmos, ou com outros times, ou entre eles. E são coisas que ele fala que também não percebia que era a responsabilidade dele. É difícil você saber até onde vai a sua responsabilidade de conversar com os times assim, sobre coisas pessoais, mas é super importante. Principalmente nos dias de hoje, acho que a gente vê mais isso com a pandemia, com todo mundo trabalhando home office. Você precisa levantar assuntos pessoais, assuntos que a pessoa se sinta legal de falar, que ela se sinta bem, envolver a qualidade de vida no dia a dia de trabalho dela também, né? E você acaba tendo um pouco desse papel de trocar ideias sobre coisas que podem estar prejudicando mesmo a produtividade da pessoa, que de repente você consegue falar, cara, fica o dia hoje off, acho que é melhor para você conseguir ficar mais tranquilo, conseguir voltar amanhã melhor. Então, acho que é difícil pensar um pouco da onde vai essa borda aí, né, até onde você tem que conversar, até onde um psicólogo deveria conversar, mas acho que você deve estar preparado para pelo menos começar esses assuntos, sabe, eu diria. E as pessoas nem sempre vão resolver as coisas sozinhas, assim, você não tem, nem sempre vai ter um time de gênios compondo o seu time, e você, assim como você potencialmente também não vai saber responder algumas coisas. Então, você tem que entender que o seu time pode não estar preparado para fazer algumas coisas, você tem que estar preparado pelo menos para dar uma direção a eles de onde buscar essa resposta. E você, assim como você também tem que saber aonde buscar algumas respostas, né? Acho que isso é principal também. É irado porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E tem até outra curiosidade minha, assim, porque dá pra ver essa carreira, a construção dela, você sempre teve essa veia de tech lead, então sempre participou dos tech talks, ensinou o seu time, estudou coisa nova. E algum engenheiro, algum programador que você acha que tem interesse em ser tech lead, tu acha que ele consegue do nada virar chavinha e estudar pra isso? Ou é uma construção da carreira inteira? Que dica você daria pra quem tem esse interesse de ser um tech lead que nem tu? Primeiramente, assim, não é impossível de virar tech lead como nada na vida, assim. Acho que basta você querer e ter a vontade de se interessar por esse tema, né? Meio um pouco dividido de parte técnica, de parte de pessoas. Eu diria que uma pessoa que já gosta da parte técnica, já é um engenheiro, já faz isso muito bem, já é um bom profissional, sendo engenheiro de software, já está meio caminho andado para virar um tech lead. E com certeza também tem que ser uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, que está preparado para assumir alguns problemas durante o dia a dia e vai ter comunicação suficiente para lidar com esses problemas que acontecem em volta dele. Então, se você também não tem esse skill de comunicação, tem forma de você treinar para isso, tem forma de você ir atrás e conseguir melhorar esse skill. Então,
a dica que eu daria é, cara, seja um bom profissional no que você já está fazendo hoje, no que você exerce no seu dia a dia pensando em engenharia de software. Acho que leia sobre o assunto de liderança, sobre o assunto de pessoas. Não trate isso como um assunto menor do que a própria engenharia de software. Acho que você tem que tratar da mesma forma e estudar sobre, assim como você faz com a engenharia de software, né? Assim como você estuda os algoritmos, estuda as soluções, estuda as frameworks, você também deve estudar pessoas, estudar visões macro de projeto. Então, e outra coisa também que eu acho principal, o que eu acho muito importante é você ter essa visão transversal das coisas, né? Ter uma visão muito assim, mesmo que seja superficial, de tudo. Então, entender um pouco sobre data engineering, entender um pouco sobre AI, entender um pouquinho sobre banco de dados, a diferença de banco de dados relacional, não relacional, diferença de paradigmas de linguagens, entender qual a importância de containerização, como o Kubernetes ajuda nesse tema de deployments, de como você consegue escalar alguma coisa usando o Kubernetes. Pelo menos esses temas mais superficiais para você conseguir lidar bem com todos os assuntos. Legal. Obrigado. Acho que a gente viu bastante coisa aí. A gente passou pela tua carreira, então a gente entendeu um pouco como foi a tua evolução. A gente passou um pouquinho pelas tecnologias, onde tu deu algumas dicas também, né, de livros. Falou muito do ambiente, que também lembrou do Vinícius, né, de procurar ambientes em que as pessoas te possibilitam aprender, a trocar conhecimento, a participar de dojos, etc. Que foi uma excelente dica também. E falou um pouco dos desafios que tu tá tendo agora, que também, eu acho que a gente tem que gravar de novo daqui a um tempo, né? Tu tem um tempinho como tech lead e vai ser legal a gente conversar daqui a alguns meses para saber o que mudou de lá para cá. E agora, Vinícius, quer falar um pouquinho aí quais são nossas redes sociais? Se alguém tiver mais alguma dúvida pro Gabriel Lima, quiser continuar esse papo ou aprender um pouco mais com ele, como que a gente consegue fazer isso? Cara, antes de falar se tudo certo, eu queria agradecer ao Gabriel Lima, prazer conversar. Eu não conhecia esse teu lado mais soft skills, eu sei que tu é um cara que se dá muito bem com as pessoas pelos nossos trabalhos, e é muito orgulho de ver que tu tá aí crescendo e tá referência na área. E para quem quer conversar com o Gabriel Lima, com o Gabriel Rubens ou comigo, nós temos o Instagram, @pencastOficial. Você também pode seguir a gente no Twitter, pencastOficial também. Eu já agradeço aí a atenção de vocês. É um prazer sempre conversar e até o próximo. Obrigado, gente. Foi muito legal também trocar ideia com vocês, gente. Agradeço demais, mais uma vez, o espaço que vocês deram aí, a gente trocar ideia sobre esse assunto de liderança, assuntos técnicos. Acho que é uma área ainda que eu tenho que melhorar demais, que é uma área que dá para explorar bastante e evoluir bastante. Então, show a gente ter esse espaço aqui para trocar ideia. Me sigam nas redes sociais também, se vocês tiverem interesse em saber mais. Gabriel Lima Gomes no Instagram. E é isso aí. Obrigadão, gente. É isso. Também, Páscoa Dev, não esqueça de seguir. O Vinícius está sempre dando dicas para desenvolvedores. E @pencast oficial no Twitter e no Instagram. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e valeu!